Olá! No episódio anterior do programa Urbanidade, você viu? Conhecemos o Motoclube, grupo de pessoas em Fortaleza unidas pela paixão sobre duas rodas. Conversamos com o cineasta Reinaldo Jorge sobre seu filme, que tem como protagonista um prédio antigo da cidade. E conhecemos a história do Museu da Fotografia e a sua relação com a cidade. Que tal repensar o uso dos espaços da nossa cidade? Então vamos nessa, o programa Urbanidade já começou. A escassez de água potável vem pressionando para a tomada de decisões que incluem o tratamento de água, esgoto, resíduos e o reuso de água nas cidades. Hoje, vamos conhecer uma técnica que vem sendo muito utilizada em todo o mundo e também na cidade de Sobral, no Ceará. São os chamados jardins filtrantes. Em nosso estúdio, recebemos a arquiteta Marcela Miranda para falar sobre a arquitetura hospitalar e todas as suas conexões. E para começar, vamos falar sobre a importância da arborização para o conforto térmico de uma cidade e saber como as árvores estão sendo plantadas e cuidadas em Fortaleza. As árvores melhoram o conforto térmico, atuam como filtro natural para a poluição, preservam a biodiversidade, absorvem gás carbônico, liberam oxigênio, reduzem a poluição sonora e, além de tudo isso, embelezam e humanizam nosso espaço. Mas o que observamos é que, além do aquecimento global, temos a sensação de que a temperatura vem subindo e já não sentimos mais aquele clima tão agradável de outros tempos. Parte disso se deve à quantidade de áreas verdes que vem diminuindo nas cidades. Como é que está a situação de Fortaleza em relação ao mapeamento desses espaços verdes? Então, as praças, as áreas verdes da cidade, os nossos parques, toda a zona de preservação ambiental da cidade, hoje ela se encontra mapeada, georreferenciada e disponível ao cidadão no nosso canal urbanismoemeambiente.fortaleza.ce.gov.br. Qualquer cidadão tem acesso a esse mapeamento. E esse mapeamento é muito importante para a gente verificar o andamento, a ampliação, ou uma redução, ou o melhoramento dessas áreas verdes na nossa cidade. A gente sabe que a paisagem urbana ela vai mudando, né? A cidade ela não para, ela vai crescendo para todos os lados e, consequentemente, o verde vai diminuindo. Dá para manter essa harmonia entre os dois lados, o crescimento da cidade, que é inevitável, com essa parte verde também? Isso é muito importante porque quando a gente fala do mapeamento, desse georreferenciamento, é justamente para que a gente possa controlar e possa fazer com que as áreas verdes da cidade, elas jamais serão empecilhos, né? Na verdade, os recursos naturais da nossa cidade, de Fortaleza e de todas as cidades, eles, na verdade, são a primeira camada da nossa existência, o nosso ambiente natural. Então, o ambiente construído, ele tem que se adequar a essa camada natural e não contrário. E a melhor forma de fazer isso é integrando. Então, os parques da cidade, a gente criou, dentro da nossa política municipal de meio ambiente, os 25 parques na cidade de Fortaleza. Criou ou regulamentou. Nós tivemos a nossa área verde ampliada, mas, de certa forma, ele contribui para essa integração do ambiente construído de entorno e as pessoas que vão lá vão respeitá-los, esses parques, vão fazer seus exercícios físicos, vão passear, andar de bicicleta, porque a maioria deles tem ciclofaixa, e fazer com que haja, nós cidadãos é que fazemos essa integração do ambiente natural com o ambiente construído da cidade. A arborização urbana é fundamental para o equilíbrio físico e mental das pessoas. Então, além da beleza, do paisagismo, nós temos funções importantes de ecossistêmicos, tipos de serviços que as árvores prestam ao ser humano, que vai desde a ambiência para os pássaros,
sombreamento. Fortaleza, na linha do Equador, uma das cidades que recebe mais insolação. Então, o sombreamento é importante para uma cidade que precisa para fazer as caminhadas. Você tem as árvores como uma função importante, diminui a poluição do ar, diminui a poluição sonora e ela tira as poeiras, as partículas que estão em suspensão. Além de absorver água da chuva, por exemplo, alimentar o lençol freático, evitar erosões. Então essas funções são importantes para o ser humano. E essa vegetação, ela não é só vista como beleza, qualidade de vida, conforto térmico. Então esse elemento de arborizar a cidade é vista, inclusive, por outras cidades, por outros países, como um elemento de saúde pública. E a gente vai conversar agora com o Leonardo Jales. Ele é empresário e ambientalista. Teve uma ideia bem bacana para solucionar essa questão. Ele é dono de estacionamento e adotou uma praça e aí você plantou também várias árvores em seu estacionamento, não foi? Foi. A ideia começou aos poucos, né? Primeiro, eu sou membro de um movimento ambiental, um movimento chamado Movimento Pro Árvore, certo? E que esse movimento, ele milita em defesa das espécies nativas da nossa flora, né? Então, eu comecei fazendo um pequeno viveiro aqui mesmo no estacionamento e a partir dessas plantas que iam sendo plantadas, que iam crescendo aqui, eu ia utilizando essas árvores para arborizar o meu estacionamento, né? E a partir do momento que eu coloquei planta em todos os lugares que eu conseguia aqui no estacionamento, eu tive a ideia de partir a plantar nas ruas do entorno do estacionamento. E ao longo desses 10 anos, eu construí esse aprendizado, né? Fui vendo quais eram as espécies mais adequadas, aquelas que se davam melhor nessas condições, as que cresciam mais rápido, né? Para assim a gente poder sugerir às pessoas o que plantar de maneira mais adequada. Então, esse projeto vem muito para mostrar um pouco disso, assim, por que você não faz da rua a extensão da sua casa? Mas nesse sentido de coletividade, de cuidar da coletividade, né? De trazer esse cuidado caseiro para o ambiente coletivo também. Conforto, aconchego e humanização são itens obrigatórios em quem atua na arquitetura hospitalar. A gente conversa sobre esse e outros assuntos com a arquiteta Marcela Miranda, que nos explica que o cuidado com a pessoa deve estar em cada parede das construções. Olha só. O nosso bate-papo de hoje é com a Marcela Miranda. Ela que é arquiteta e urbanista, graduada pela Unifor e atua hoje na área de arquitetura hospitalar. Tudo bem, Marcela? Tudo bem. Tudo bom? Lembrando que nós estamos numa distância segura, eu e a Marcela, toda a equipe está usando máscara e estamos no ambiente controlado. Marcela, curioso durante essa nossa temporada da Urbanidade é que nós falamos sobre arquitetura, falamos sobre o melhor aproveitamento dos espaços, mas não tínhamos falado ainda sobre a sua área, né, que é de arquitetura hospitalar. Qual é a preocupação quando se fala de arquitetura hospitalar, as principais preocupações? A nossa principal preocupação é o bem-estar, é proporcionar o bem-estar aos pacientes e aos usuários e aqueles familiares que vão frequentar o espaço assistencial, seja ele hospital, clínica ou consultório, laboratório, em geral, o assistencial médico, né? Como é que você enxerga essa relação da arquitetura e o cuidado com as pessoas que estão utilizando esse espaço? No seu caso, com os pacientes, com os parentes dos pacientes, com os médicos, enfermeiros, funcionários? A arquitetura tem que proporcionar e tem que seguir, digamos, regras que hoje são bem claras da RDC 50, ANS, né? Nós temos SomaSUS, por exemplo, nós temos diversas regras de elaboração de projetos que sejam confortáveis para o recebimento de pacientes, que sejam para internação, para tomar uma vacina, coleta de sangue. Então, assim, nós temos com a arquitetura, nós temos artifícios e regras para transformar o ambiente hospitalar num ambiente menos doloroso ao olhar de quem vai utilizar.
né? Porque na maioria das vezes o olhar sobre o serviço assistencial e hospitalar é um olhar de tristeza, é um olhar de medo. Então a arquitetura, ela tenta exatamente tirar isso, Tem né? que trazer esse aconchego também, né? Esse acalento. Um acolhimento, principalmente na ala pediátrica, deixar um ambiente mais lúdico, tirando aquela cara de hospital, de internação, então aquela coisa que fica traumatizante para a criança. A gente tenta também deixar mais lúdico e mais aconchegante para outros usuários em geral, né? Para todos os usuários. Marcela, nós passamos e estamos passando ainda por um momento bem diferente, difícil, né, para muitas pessoas, para os médicos inclusive, né, para muitas pessoas no mundo inteiro. O que mudou dentro dessa estrutura hospitalar, falando da arquitetura, com a Covid? Certo. Com relação à pandemia, tiveram muitas e significativas diferenças, né, nos fluxos hospitalares, tá? E principalmente nas setorizações. Nós tivemos que setorizar um ambiente hospitalar para pacientes, recebimento de pacientes com sintomas gripais e pacientes, assim, isso é emergência, tá? E pacientes com qualquer outro tipo de sintoma, uma fratura, uma dor de cabeça, alguma coisa que não seja de sintoma gripal, nós reservamos uma emergência distante, né, separando com barreiras físicas dos sintomas tradicionais da Covid-19. Ou seja, a partir de agora tem que estar muito bem definido, setorizado, para não misturar os pacientes, é isso? Com essa pandemia, né, nós tivemos que tomar essas medidas, mas antes a emergência, assim, de qualquer outro hospital, de todos os hospitais praticamente, pelo menos o que eu conheço, todos que eu conheço, né, a emergência é uma única entrada, uma única espera, então você ficava ao lado de uma pessoa que quebrou a perna com sintomas de Covid. Isso não acontece mais, certo? Essa pandemia nos ensinou a setorizar os sintomas. Então, nós temos hoje, pelo menos em um hospital que eu trabalho, né, nós temos hoje essa setorização que é essencial para que não haja a proliferação, né, do vírus, né, e o contágio com outras pessoas que não estão com sintomas gripais. Você estuda a neuroarquitetura. Explica um pouquinho para a gente desse conceito. A neuroarquitetura, ela é voltada para o despertar cognitivo dos pacientes e dos usuários. Por exemplo, se um ambiente te faz bem, se ele é bem ambientado, se ele está bem trabalhado, bem dividido, uma iluminação adequada, um visual, iluminação natural, plantas naturais ou até mesmo plantas artificiais, mas que tragam um despertar cognitivo nos pacientes, certo? Isso faz com que o nosso sistema nervoso central mude totalmente a percepção do conjunto do corpo. Ou seja, você está num ambiente totalmente tratado pela arquitetura, pela neuroarquitetura, né, totalmente humanizado. Te dá uma segurança, né? E Putz, te vai dá ficar tudo bem, né? E te dá chances maiores de cura. Então a neuroarquitetura é isso. Serve até pra gente em casa mesmo, né? Quando tá tudo bagunçado, as coisas não estão organizadas, a gente consegue pensar. Exatamente isso. Então, a neuroarquitetura é exatamente o projeto, né? Uma arquitetura que te promove um bem-estar não só físico, tá? Mas um bem-estar espiritual, um bem-estar psicológico, que com a junção de todas essas coisas, tanto objetos, uma decoração, plantas, iluminação, isso vai fazer o teu corpo entender que você está num ambiente saudável. Assim, você também vai se curar, vai se tornar saudável mais rápido que se estivesse num ambiente fechado e não preparado para te receber para essa cura.
eu agradeço demais aqui a sua participação no Urbanidade e que, assim, suas palavras, né, não sei se a gente pode dizer assim, sejam escutadas por um anjo e que tudo ocorra bem a partir de agora, que as coisas realmente melhorem nesse setor, né, pra gente como um todo, relacionado à Covid e a tudo. Obrigada. Eu que agradeço, eu acredito que vai dar tudo certo, tá? E A gente torce, né? com certeza vai dar tudo certo e com relação à arquitetura hospitalar, com certeza vai servir como um grande aprendizado. Essa pandemia foi doloroso, por conta das perdas, mas o aprendizado com a arquitetura hospitalar vai ser grande. É isso. Obrigada. E Urbanidade continua. Você já ouviu falar em jardins filtrantes? A ideia, que tem sido bem recebida em diversas cidades do mundo, está sendo colocada em prática em Sobral, no Ceará. Quem nos explica como isso está funcionando é o arquiteto Bruno Ari. E para falar do jardim filtrante como uma solução bem sustentável, a gente vai conversar agora com o Bruno Ari. Ele é paisagista e engenheiro de pesca. Tudo bem, Bruno? Olá, Yane, tudo bem? Tudo bem. Afinal, o que é o jardim filtrante? Bom, os jardins filtrantes, eles são tecnologias, né, sustentáveis que podem ser utilizadas no saneamento ambiental, onde a gente tem a criação de jardins que têm a finalidade de melhorar a qualidade da água, né? Então, são jardins que podem ser criados de diversas maneiras, se adaptando aí às peculiaridades de cada terreno, de cada situação, né? E basicamente ele funciona como um filtro biológico, né? Onde as plantas e bactérias vão, através do seu crescimento, absorver compostos poluentes, né? Que estariam dissolvidos na água, que para eles serve de adubo, de fertilizante. Então eles vão incorporar esses materiais orgânicos e também inorgânicos que são descartados na água e vão se transformar em poluição ao chegar no ambiente natural e vão utilizar isso para o seu crescimento. Então ele é bem adaptável, né, pelo que você disse. Isso, ele é bem adaptável, né? Ele pode ser construído, ele tem situações onde ele é implantado no próprio leito de rios e riachos, né, dentro do sistema de alagados naturais, né? Até porque o próprio rio em si ele tem um processo de autodepuração a partir do crescimento aí dessas plantas, né, das trocas de gasosas do rio com a atmosfera, né, das próprias bactérias ali presentes na natureza, né? Então é por isso que ele é uma solução baseada na natureza, né? Ele parte desse princípio de autodepuração que os recursos hídricos têm, mas a gente cria estruturas artificiais, né, voltadas para essa finalidade, que é a despoluição da água. E aí pode ser utilizado tanto para águas cinzas, né, de residências, para efluentes brutos, né, domésticos, também como amortecimento entre uma estação de tratamento convencional e a natureza. Enfim, ele é um projeto altamente adaptado para qualquer escala, né, e para qualquer região também do país. Então dá para você falar assim pra gente o que o jardim filtrante tem que ter? Como é que ele funciona assim de fato? O que tem que ter nele? Ele tem que ter uma alta densidade de plantas aquáticas que são especializadas em crescer muito rápido e que tenham folhas grandes também, né? Que elas vão ter uma alta capacidade de evaporação de água e uma alta capacidade de absorção de nutrientes para o seu crescimento. Então essas plantas elas têm que são espécies, né, apropriadas, que têm crescimento rápido, né, e produzem grande quantidade de biomassa vegetal. Então basicamente a gente vai ter um processo aí de transformação de poluição, né, em biomassa vegetal. A gente tem o lançamento do efluente, que normalmente a grande parte desse efluente é efluente doméstico, né, proveniente dos dejetos mesmo humanos, que são compostos orgânicos. Basicamente, para a planta, como eu disse, são adubo, né? Eles são adubo. Então, a gente tem esse lançamento aí desses efluentes, grandes quantidades concentradas na cidade, né? De dejetos humanos, enfim, que vão aí para os recursos hídricos e eles vão ser canalizados, no caso, para o jardim filtrante, certo? E ali vai ocorrer o processo de fitorremediação. Esses compostos vão entrar em contato com as raízes das plantas. Essas raízes das plantas, além de absorverem esses compostos, elas servem também de substrato
onde se formam colônias de bactérias, né, que atuam aí no ciclo do nitrogênio, vão transformar compostos tóxicos como a amônia, nitritos e nitratos. E a partir daí a gente vai ter toda essa transformação do que viria a ser poluição, né, que vai ser absorvido nas raízes das plantas, vai ser conduzido ali para as folhas, para os caules e incorporado no tecido da planta como biomassa vegetal. Nesse momento, então, a gente deixou de ter um composto químico, né, proveniente dos nossos dejetos, que virariam poluição, e transformou isso em biomassa vegetal. Então, esse é o papel das plantas, né? Ajudar a formar essa biomassa. Exatamente. Esse é o princípio básico, né, do jardim, que é essa incorporação da poluição na biomassa vegetal, que vai deixar de ser um problema ambiental, e aí a gente tem todo um potencial de uso dessa biomassa vegetal, né? Ela pode ser utilizada aí para compostagem, ela pode ser utilizada na produção de flores, inclusive, né? A gente vai ver imagens bonitas das plantas floridas dentro do jardim filtrante. Então tem diversos usos a partir de qual espécie de planta seja utilizada no jardim. Ela pode ter também diversas finalidades econômicas, né, a partir também do jardim filtrante. Quais são as outras vantagens para as cidades, né, para os espaços urbanos, de se ter um jardim filtrante? A vantagem é que ele vai transformar áreas degradadas, né, como leitos de riachos poluídos e outras áreas aí que necessitam dessas transformações, em verdadeiros jardins com beleza, né? Então você tem esse ganho paisagístico, além do ganho ambiental, né, da funcionalidade ambiental do tratamento da água, você tem também um ganho paisagístico. Então são jardins aí que vão ter vida, cores, flores, diversidade de plantas, né? Vão abrigar também animais, essas plantas vão atrair pássaros, né? A gente observa aqui no jardim filtrante implantado em Sobral a grande presença de pássaros ocupando essas plantas, né? Beija-flores, Garibaldi, anum, várias espécies de aves, elas vão ocupar esse jardim e viram um verdadeiro santuário, né, de passarinhos. Então outras espécies aí, sapos, libélulas, né, vai formar aí um pequeno ecossistema ao redor do jardim, né? Isso é interessantíssimo, porque essas áreas que necessitam desse tipo de intervenção, normalmente elas têm outros problemas também, como formação de focos de mosquitos, né? De endemias, ratos e tudo mais. E na medida que você tem esse ecossistema enriquecido, né, com outras espécies aí, com libélulas que são predadores de mosquitos, sapos que são predadores de mosquitos, né, passarinhos que também predam esses outros insetos nocivos, e aí você tem também outros bichos, gavião, coruja, que vão predar os ratos. Então você vai formando dentro do ambiente urbano, né, um ambiente rico e um ecossistema vivo, né, a partir de um problema ambiental que é o esgoto, né, e a poluição urbana. Então você tem essa potencialidade de transformar um problema em algo belo e algo rico, né, e no final também ter a água limpa. Então, muito obrigada pela sua entrevista, Bruno, e que mais iniciativas e projetos como esse possam estar espalhados por nossa cidade. Daiane, eu que agradeço a todos os espectadores, né, e que a gente possa ver esses projetos se tornando realidade, se espalhando aí pelo nosso Ceará e pelo Brasil, né, com mais jardins filtrantes e soluções sustentáveis aí nos novos projetos que virão. Até a próxima! Até a próxima! O programa de hoje está no final. Se você quer assistir esse ou outros episódios do Urbanidade, é fácil, basta acessar o canal da TV Diário no YouTube. Lá você encontra todos os programas e diversas oportunidades de repensar a utilização da nossa cidade. Te encontro lá. Tchau!